The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Eu vou dar início ao webinar de dimensionamento de elementos estruturais no CIPCAD. O CIPCAD é um programa de cálculo de estruturas em que nos permite calcular uma estrutura, desde estruturas simples a estruturas complexas. No entanto, é sempre possível calcular-se pequenos elementos. Eu vou abrir o CIPCAD. O âmbito da temática desta webinar surgiu pelo facto de, por vezes, ser necessário ou ser útil o dimensionamento de elementos isolados, ou seja, numa situação em que, por exemplo, estejamos numa obra e seja necessário calcular uma sapata. É possível fazer-se isso no CIPCAD, desde um cálculo de uma sapata isolada, um cálculo de um pilar ou de uma viga. Iremos passar aqui alguns exemplos para determinar então os resultados desses elementos. Por exemplo, numa situação perfeitamente corrente, necessitaríamos de dimensionar uma fundação, neste caso uma sapata, que estaria a sustentar uma pérgola, por exemplo, mas seria necessário calcular essa fundação. Ou seja, neste caso, no programa Entrada de Pilares, sem haver necessidade da introdução daqui de qualquer arquitetura, neste caso de criar nenhum piso nem nada, iniciávamos uma obra nova e iniciaríamos então com a introdução dos dados. Bom, neste caso, como não temos aqui o programa aberto no seu ambiente de trabalho, mas sem nenhum grupo criado, então temos de qualquer forma sempre a possibilidade de colocar um arranque, ou seja, o comando de arranque serve praticamente para isso, ou seja, nós vamos colocar um arranque com a dimensão que pretendemos. Eu neste caso vou deixar aqui uma dimensão de 30 por 30, como se fosse um pilar quadrado, que estaria então a arrancar neste ponto. Vou aceitar, vou clicar aqui então, por exemplo, neste eixo, no eixo do programa, podia ser noutro ponto qualquer, não tem importância, e neste momento temos um arranque introduzido. Ou seja, tendo o arranque introduzido, é agora possível colocar cargas na cabeça deste arranque. Da mesma forma como será possível, iremos ver mais para a frente, a colocação de cargas na cabeça dos pilares, para o dimensionamento dos mesmos. E neste caso, aqui no comando Introdução, Pilares Paredes e Arranques, no comando Cargas na Cabeça, ao clicarmos em cima do pilar, neste caso do arranque, temos então aqui a hipótese de colocar cargas na cabeça. Estas hipóteses que estão aqui, peso próprio, revestimentos e paredes e sobrecarga, vão existir aqui consoante as hipóteses que eu vou criando, ou seja, não ativei a ação do vento, não ativei a ação do sismo, não criei ações adicionais, logo só me aparecem estas três que são as que estão por defeito no programa. Bom, neste caso, então, para uma situação em que tínhamos uma pérgola que segurava, por exemplo, uma laje ou uma viga, iríamos calcular, no caso da laje, a largura de influência e as cargas permanentes que iríamos ter, no caso da viga, o peso da viga mais as cargas que essa viga iria sustentar, e iríamos determinar então qual é que é o nosso valor de quilómetros de peso próprio. Neste exemplo eu vou colocar, ou seja, determinou-se que tínhamos 150 km de peso próprio e depois de sobrecarga teríamos um valor de 75 kN de sobrecarga. A qualquer altura, como tinha referido, é sempre possível criar ações adicionais, se quisesse criar novas hipóteses de sobrecarga ou então criar ações de vento, para depois poder colocar essas ações, o valor dessas ações aqui no programa. Vou ativar e sim, e vou aceitar. Ou seja, neste momento temos um arranque introduzido, temos a carga na cabeça do arranque, ou seja, as ações que vamos ter então na base, no topo da sapata, ou neste caso na base da pérgola, e de qualquer forma aqui em obra, dados de obra, neste comando que está aqui, isto depois para quem já trabalha com CIPCAD é conhecido, tínhamos os dados da fundação em que poderíamos alterar qual o valor da tensão admissível do terreno para combinações acidentais, e este valor ia entrar no caso de termos as combinações sísmicas e acidentais. E vamos a seguir. Ou seja, temos então o arranque introduzido, as cargas na cabeça do arranque, iremos passar aqui para o separador então a entrada de vigas. Temos o nosso arranque, continuamos então no grupo fundação, que é o único grupo que existe, e vou neste momento a fundação, elementos de fundação, introduzir então um elemento novo e clico em elemento de um só pilar. Neste caso, selecionamos e temos então a introdução
desta sapata. A partir daqui, o que será necessário será dimensionar a obra, ou seja, a fundação que neste caso foi introduzida tem umas dimensões mínimas, mas será necessário o cálculo deste elemento. Nós neste caso vamos a calcular a obra, inclusive a fundação. Vamos então a passar o cálculo. Temos aqui o relatório de cálculo, encerro o relatório de cálculo, já temos aqui a dimensão da sapata, vou aqui a resultados. Esta visualização que tem aqui, ou seja, relativamente à armadura e a dimensão, tudo isto depois pode ser alterado aqui nas referências visíveis. Por exemplo, se eu não quiser visualizar escrito a armadura da sapata, clico aqui. E temos então a nossa fundação. 1,20 m por 1,20 m com 50 cm de altura. Indo aqui a fundação, elementos de fundação, editar, clicando em cima de sapata, consigo ver então qual é que é a armadura que está calculada para a sapata e, no caso da verificação, cumprem-se as verificações. Se desejar ver a listagem, vou para MIR sim e temos então aqui o dimensionamento, o relatório de dimensionamento da fundação. Claro que dentro do comando de fundação depois seria possível alterar novamente os materiais que estamos a usar, a geometria da sapata, a armadura, podemos fazer essas pequenas alterações e depois verificar se as nossas alterações estão corretas ou não. Ou seja, para todos os efeitos, havendo a necessidade de cálculo de uma sapata ou de várias sapatas, nós podemos ter colocado aqui várias arranques e calcularíamos isso tudo de uma vez, mas havendo a necessidade de calcular apenas uma sapata, é possível multiplicar seguindo este procedimento, ou seja, que é a criação de um arranque, as cargas na cabeça do arranque e a partir daí a colocação da sapata, o dimensionamento e depois obtemos os resultados. Uma situação agora um bocadinho distinta. Eu vou aqui apagar a fundação, vou à entrada de pilares, vou apagar o arranque. Para uma situação então um bocadinho distinta, ou seja, se pretendermos calcular um pilar, por exemplo, na situação em que temos um pilar que arranca em cima de uma parede existente, que depois vai sustentar uma cobertura ou uma laje ou qualquer outro elemento que descarregue para esse mesmo pilar. Pode ser uma viga metálica, uma cobertura, etc. Ou seja, vamos então fazer aqui a simulação de cálculo de um pilar isolado nessas condições. Então, nesta situação, nós temos que criar um grupo. Vou dar então a altura do grupo. Vou dar aqui 0 de sobrecarga e 0 de permanentes. Ter atenção que estas cargas que estão aqui só são aplicadas nas lajes, ou seja, não havendo lajes não há necessidade de estarmos aqui a aplicar cargas, porque elas não vão ser aplicadas em lado algum. Aceitar. E a partir de agora vamos aqui introduzir então um novo pilar. Vou ao novo pilar, vou introduzir um pilar de betão de 20 por 20 cm e faço aceitar. Temos então o pilar introduzido. Antes de continuar aqui a introdução de dados, eu vou fazer aqui uma situação um bocadinho diferente. Em obra, dados de obra, nós vamos aqui às normas e nas normas eu vou utilizar, por exemplo, neste caso o Eurocódigo 2. Vou manter então aqui, por exemplo, C2025. Aqui só tive a necessidade de colocar para os pilares, mas pronto, de qualquer forma fica para todos os elementos. Faço aceitar, faço aceitar, faço aceitar. A partir de agora vou começar a introduzir as cargas na cabeça do pilar. Pilares, paredes e arranques, cargas na cabeça, primo em cima do pilar e neste caso, ou seja, as cargas que eu tinha determinado, que tinha calculado, somariam, ou seja, 100 kN de peso próprio e 60 de sobrecarga. E vou aceitar. Bom, continuando no exemplo de termos um pilar apoiado em cima de uma parede, que depois temos uma cobertura ou uma laje, uma viga metálica que se vai apoiar em cima do pilar, é necessário fazer uma alteração aqui nos dados do programa. Ou seja, a introdução, pilares, paredes e arranques, nós vamos aqui aos coeficientes de encastramento e para este pilar nós vamos dizer que os coeficientes de encastramento serão 0
nos dois extremos do pilar, tanto inferior como superior, ou seja, em x e em y 0 superior e em x e em y 0 inferior. Ou seja, está articulado nas duas direções, em cima e em baixo. E agora sim, vamos aceitar e vamos para a entrada de vigas. Ou seja, no nosso caso, temos então apenas um pilar articulado. Vou subir de piso, neste caso estamos no piso 1, e vou calcular a obra sem dimensionar a fundação. Neste caso não é necessário calcular a fundação. Então, desenvolvendo, vamos acessar o relatório de cálculo, e estando aqui no piso 1, passando para o separador de resultados, vejo que o pilar está verde, quer dizer que ele cumpre. Senão, se não cumprisse, estaria a vermelho. De qualquer forma, vindo aqui ao comando editar, ou então a pilar as paredes editar, e clicando em cima do pilar P1, nós vemos então que temos para este pilar um coeficiente de aproveitamento de 81,9, ou seja, o programa passa e passa com segurança. Relativamente ao resultado do pilar, nós podemos consultá-lo aqui. Temos um pilar de 20 por 20, com 4 ferros 12 e armaduras transversais de ferro de 6 espaçado a 15. Como nós estamos a calcular pelo Eurocódigo, é possível, para este elemento, nós visualizarmos aqui a lixa 3D, com a respectiva armadura do pilar, bem como é possível rever ou verificar o cálculo deste mesmo elemento. Ou seja, aqui em verificação, nós temos aqui as verificações do pilar. Eu poderia colocar aqui como ver vista completa e, basicamente, neste relatório de cálculo temos todo o cálculo do pilar com toda a formulação e com os resultados finais, neste caso, as precisões relativas à armadura e com os pontos do Eurocódigo todos especificados. Basicamente é o relatório do cálculo do pilar como se tivesse sido feito manualmente. Ou seja, todos os cálculos são envolvidos, são apresentados aqui. E por aqui abaixo então temos todas as verificações que foram feitas para este caso, para este pilar. Cálculo da capacidade resistente, etc. Equilíbrio da secção. Temos aqui por outro. E para o dimensionamento de um pilar de betão armado, separado, seguirá também então estes princípios. Ou seja, a colocação do grupo, a colocação do pilar, a colocação das cargas, o dimensionamento e a obtenção da armadura e a verificação se ele cumpre ou não. Vou terminar. Para uma situação diferente também e corrente, eu vou aqui à entrada de pilares. Vou manter o grupo que eu criei. Vou fazer apenas uma alteração ao pilar, ou seja, vou editar este pilar e seria possível também, neste caso, fazer o dimensionamento de um pilar metálico, ou seja, em vez de estarmos a introduzir um pilar normal, poderíamos então introduzir com este comando um pilar metálico com esta direção, que neste caso vamos selecionar aqui sendo um HE 140A, por exemplo. Aceitar e aceitar. Eu vou fazer uma alteração às cargas, ou seja, as cargas que iríamos ter neste pilar, que poderia também seguir o mesmo princípio, ou seja, um elemento articulado na base e no topo, que iria funcionar também como uma carga, por exemplo, em que iria sustentar determinadas cargas, iria estar apoiado noutro elemento, ou seja, basicamente só iria resistir às cargas axiais. Vindo aqui a introdução, pilares, paredes e arranhos, cargas na cabeça e clicando em cima deste pilar, eu vou fazer uma alteração aqui às cargas que nós temos, ou seja, neste caso, as cargas aqui a serem solicitadas ao pilar seriam um bocadinho maiores, então tínhamos um peso, uma carga de permanente de 300 e uma carga de sobrecarga de 150 km. E eu iria aceitar, e de qualquer forma aqui conseguem ver qual o sentido de orientação da colocação das cargas, ou seja, o valor positivo é positivo para baixo e depois o sentido dos momentos, transversos e torcedores. Aceitar e vou à entrada de vigas, calcular sem dimensionar a fundação
Quando nós estamos a calcular um perfil metálico, o programa pergunta-nos esta opção, ou seja, se nós queremos dimensionar o perfil metálico ou não, ou seja, eu vou dizer que não. Eu quero verificar o perfil que eu introduzi, senão o programa vai-me alterar automaticamente caso este perfil não verifique para um perfil superior, mas neste caso eu vou querer que o programa me verifique, que é o que fez também no pilar de botão armado, ou seja, dimensionar a armadura, mas verificou não aumenta a secção de forma automática. E então não vamos dimensionar, mas vamos sim verificar, faço aceitar. O programa vai calcular novamente esta alteração. Vou aqui encerrar, vemos aqui já o relatório de cálculo. Vemos o pilar está vermelho, quer dizer que tem algum erro. E vamos então para o separador de resultados, pilares paredes, editar, imprimimos em cima do pilar P1 e vemos que ele não verifica, ou seja, ultrapassa então os 100% de aproveitamento. Ou seja, não é uma secção demasiadamente pequena para as solicitações que estão a ser aplicadas nele. Neste caso, o programa já me identifica aqui qual é que é o perfil ótimo. Ou seja, o perfil ótimo nesta situação seria o HS150A. Clicando neste comandozinho aqui, passava-me este perfil para 150A, 160A. Neste comando que está aqui, verificar série, se eu oprimir aqui, ele diz-me toda a série de perfis, quando é que passa a verificar ou não. Ou seja, neste caso, vemos que aqui o HS160A já tem ali uma porcentagem de assistência, de aproveitamento inferior a 100%, então cumpre. E nesta situação seria isso que queríamos fazer, ou seja, eu vou associar a esta obra aqui o perfil HS160A, vou terminar, poderia novamente, pretendendo dimensionar esta obra, depois também as alterações de secções vão alterando também os pesos próprios, pelos próprios elementos, então convém fazer aqui o dimensionamento novamente, ver efetivamente se o pilar fica a verificar ou não, e a partir daqui, voltando a resultados, voltando a pilares e paredes e editar, vemos então que temos aqui bastante perfeitamente, e no comando de verificação, na listagem completa, conseguimos ver que temos, bem como aconteceu no pilar do tom armado, também temos então o cálculo do pilar metálico com todas as com todo o cálculo descrito. Vou encerrar e vou encerrar. Para o dimensionamento de pilares, tanto tão armado como pilares metálicos, podemos seguir então sempre este procedimento. Tendo em atenção que neste caso temos um pilar articulado na base e no topo, para uma situação que tinha referido, de um pilar apoiado numa parede, por exemplo, existente, que depois vai servir de apoio para outros elementos no seu topo, sejam vigas, lajes, etc. É uma questão de se calcular as cargas e aplicar as cargas na cabeça do pilar e dimensionar. Uma situação agora um bocadinho distinta. Ou seja, eu vou aqui a entrada de pilares, vou apagar este pilar, vou aqui a entrada de vigas. Nós neste momento estamos no piso 1 e vou fazer agora a introdução de uma viga, ou seja, havendo uma necessidade de se calcular uma viga, tenho também essa possibilidade de a fazer aqui e de dimensionar uma viga. Uma situação corrente em obra que é cortado um apoio e que é necessário fazer o reforço com uma viga, nós poderemos fazer isso no programa. Ou seja, eu vou então introduzir uma viga de botão armado com este comando aqui, ou então vigas muros nova. Venho aqui, vou colocar uma viga de 20 por 40 de altura, aceito, vou para mim num ponto qualquer do ecrã, vou introduzir uma viga com 7 metros, por exemplo. Temos então aqui a viga introduzida e agora vou ter que criar apoios para esta viga. Neste momento, voltando a clicar aqui na seleção da viga atual, para este comando que nós vamos aqui usar será, ou para esta finalidade que nós estamos a calcular, vamos usar esta viga de vinculação exterior, ou seja, viga de vinculação exterior, sendo esta a primeira hipótese, apoio móvel, ou seja, isto será uma situação em que eu em obra terei uma viga de botão armado, apoiado numa parede existente e aqui apoiada na outra parede existente.
Então, para este efeito, nós vamos ter uma viga articulada nos dois extremos, ou nos dois extremos. E então, neste caso, vamos pôr um apoio móvel com a largura, por exemplo, de 20 cm. Posso aceitar, vou picar aqui no início desta viga, vou picar aqui no final desta viga. Não seria necessário, mas se pretendesse, poderia prolongar mais esta viga um bocadinho. E temos então, para todos os efeitos, apenas uma viga com um apoio de vinculação exterior. A partir de agora vou aplicar cargas nesta viga, ou seja, as cargas que esta viga iria receber. Então vou a este comando. Temos aqui cargas lineares em vigas. Vou colocar um valor de, por exemplo, 6 de permanente e de 4 de sobrecarga. E vou calcular a obra, sem dimensionar a fundação. Portanto, ele vai calcular agora com estes novos dados introduzidos e vai-nos apresentar o relatório de cálculo. Passando para o separador de resultados, vemos que a viga está a vermelho, quer dizer que temos verificações que não se cumprem. No comando vigas muros, erros de vigas, caminho sobre a viga, temos aqui que existem verificações que não se cumprem, podemos consultar as verificações efetuadas. Passando o relatório um bocadinho para baixo, vemos aqui que a viga não cumpre as verificações de flash, ou seja, uma viga de 20 por 40 para uma carga, para um vão de 7 metros e para a carga que está aplicada, não cumpre a flash. Bom, neste caso, então, o que podemos fazer era voltar a separador de entrada de vigas, ir ao comando editar, ou então vigas muros editar, editamos a nossa viga e eu vou aumentar a viga, por exemplo, para 25 de largura por 65 de altura. Faço aceitar, temos então a nossa viga alterada, cálculo, calcular a obra sem dimensionar a fundação e voltamos a calcular a viga. O programa volta a fazer o cálculo. Temos verificações que não cumprem e vemos então que mesmo as nossas alterações, as alterações que fizemos, não seriam suficientes para fazer verificar esta viga. Vindo aqui ao separador de resultados, voltando a vigas muros e erros de vigas, consultar as verificações efetuadas e veríamos então que, para todos os efeitos, a prazo infinito quase permanente não passa, a ativa quase permanente que não passa, então só alterando novamente a viga. Eu vou colocar agora uma viga um bocadinho maior, vamos imaginar que não temos restrições de altura, vou aqui ao comando editar, vou colocar aqui uma viga de 75, por exemplo, vou aqui a calcular o centímetros da fundação, voltar a fazer o cálculo, vemos que a viga já cumpre. Iríamos então agora, se possível, ou se havendo a necessidade, ao comando editar vigas, editamos esta viga e visualizamos então aqui o resultado desta viga. Bom, neste caso, tínhamos então que a armadura que foi calculada, lá está, temos aqui 2 ferros 10 em cima, que a viga está articulada, e 2 ferros 16 em baixo, mais 2 10. Nós neste momento podemos, com estes comandos aqui, visualizar muita informação. Neste caso estamos aqui a visualizar a diagrama de momentos. Aqui em baixo estamos a analisar as áreas de aço superiores necessárias e as áreas de aço efetivas. Ou seja, a área de aço necessária inferior, ou seja, para os momentos positivos, é esta linha a vermelho e a que está efetivamente inserida é esta a verde, ou seja, a verde é maior do que a necessária, porque senão iria dar aqui uma mensagem de erro, dizer que a armadura é insuficiente. E dentro deste editor é possível fazer alterações da armadura. Por exemplo, vamos imaginar que eu não queria dispensas, tenho ali 2 ferros 16 mais 2 10. Nós venimos aqui ao comando de edição de armaduras longitudinais, vou editar esta armadura que está aqui, vou passar, ou seja, nós temos 2 10 mais 2 12, iria
Isto é meramente um exemplo, passar para 3,16, faço aceitar e vou apagar esta armadura que está aqui, que é a dispensa, porque também aumentei esta armadura aqui de montagem. Neste caso, nós podemos atualizar a informação de erros e poderemos ver que até aumentei mais um bocadinho a área de efetivo, relativamente à área necessária, e que a viga continua a cumprir, apesar da minha alteração daqui da armadura. Da mesma forma como aconteceu no pilar, também é possível, nas vigas, consultar as verificações das chaves limites dos últimos estados limites de serviço, ou seja, definindo na viga, que isso chama assim, nós podemos ver aqui a listagem completa, em que temos então a relação de dimensões, ou seja, a geometria da minha viga, bem como as verificações, neste caso o resumo das verificações, e depois, por aqui abaixo, as verificações no mapa. E para dimensionamento de uma viga de betão armado, seria estes casos. Portanto, eu vou aqui encerrar. Na necessidade de se calcular uma viga metálica. Bom, neste caso, nós no separador de entrada de vigas, poderíamos editar esta viga. Em vez de estarmos a utilizar então uma viga de betão armado, podemos utilizar uma viga metálica. Neste caso eu vou colocar aqui pode-se um IP400, faço aceitar e faço aceitar. Ou seja, neste momento temos introduzido aqui um IP400. Voltaria então a calcular obra sem dimensionar a fundação. Não vou dimensionar as vigas metálicas, vou apenas verificá-las, faço aceitar e para as mesmas cargas, mas neste momento agora com o perfil metálico, o programa vai calcular a obra. Encerro a letra de cálculo. Resultados. Temos então que a viga, em vigas muros, erros de vigas, e clicando na viga, não há erros. E na edição, temos então a possibilidade de consultar momentos, consultar também transversos, etc. E podemos visualizar da mesma forma como fizemos para a viga de betão armado, visualizar o relatório de cálculo para a viga metálica. E desta forma conseguiríamos dimensionar no programa, de uma forma muito simples, apenas uma viga, seja ela de betão armado, seja ela metálica. Uma situação agora um bocadinho distinta. O cálculo de uma escada. Eu vou encerrar tudo o que está aqui. Vou apagar estes índices que estão introduzidos. Tínhamos sempre a qualquer altura a possibilidade de introduzir uma máscara. Eu já tenho uma máscara, aliás, duas máscaras introduzidas no programa. Iríamos buscar fecheiros de arquitetura e importávamos para o programa essas mesmas máscaras, seguindo os mesmos pressupostos da utilização normal do SIPCAD, e a partir daqui associaríamos então, neste caso ao piso 1, esta planta e descendo aqui para o piso de fundação, a planta de piso de fundação, ou seja, neste caso nós tínhamos a introdução desta escada que se inicia aqui e termina no piso de cima, neste ponto. É possível no SIPCAD calcular só uma escada também, ou seja, se eu for aqui ao comando de escadas, introduzir então um novo núcleo de escadas, daria então aqui as minhas características geométricas desta escada, ou seja, esta escada mediria 1,45 m de largura, o cobertor 0,25, o espelho 0,188, tem a sua rotação para a esquerda, guardas, vestimentos, valor de sobrecarga, vou manter, eram estes dados que eu queria, estão aqui por defeito. Vou ao separador de tramos, vou criar aqui um novo, vou criar então um lance novo, lhe vou chamar LE1, lance de escadas 1. Não vou forçar a altura da escada, não vou dar um desnível de arranque, basicamente é esta altura que está aqui, não se aplica no meu caso. É uma escada então de dois lances retos com patamar de meia volta, com 7 graus no primeiro lance e 9 graus no último lance. A largura da abertura da escada era 0,3 e
O patamar intermédio é um patamar apoiado em ambos os lados, número de alvenaria com 20 cm de largura. Este desnível que vence aqui é que nós temos de ter sempre atenção. Este desnível que a escada vence tem que ser praticamente igual à altura do grupo que criamos, não é? Senão, de outra forma, nós introduzimos dados errados na nossa escada, porque ela não vai poder chegar antes ou depois da altura do piso superior. Aceitar, aceitar. Tenho aqui, peço desculpa, porque eu já tinha aqui um lance de escadas com o mesmo nome. Isto era um exemplo que já tinha sido criado. Ou seja, temos então aqui o nosso lance de escadas, faremos aceitar, fazemos aceitar, e a partir daqui temos então a captura para a introdução vou ativar as capturas para a introdução deste elemento. Ou seja, vindo aqui este comando que está aqui, capturas para máscaras, ativo as capturas e vou capturar a interseção de linhas. Faço aceitar, vou capturar então este ponto que está aqui. A partir do momento que capturamos este ponto, tendo o ortogonal ligado, ele vai fazer então 90 graus, 180, mas desligando o ortogonal nós podemos colocar a escada com qualquer orientação, mas capturando novamente também aqui outro ponto da escada e imprimindo aqui, temos então a nossa escada introduzida. Ou seja, basicamente o que nós temos neste momento é apenas a escada de um grupo para o outro. Agora, será necessário também, efetivamente, subir de piso e colocar alguma entrega na escada, porque senão a escada não tem para onde descarregar as cargas. Neste caso, iremos fazer o quê? Vamos novamente à introdução das vigas, vou selecionar novamente aqui a viga com vinculação exterior, faço aceitar, vou pôr a escada, ou na escada neste caso, o apoio, por exemplo aqui, e neste momento eu vou ajustar a minha viga, utilizando não a interseção, mas sim o captura de mais próximo, e quando o meu cursor estiver nesta linha, dou aqui um clique e ajustamos então o meu apoio para a escada chegar corretamente a esse apoio. A partir daqui é sempre possível voltar ao comando de escadas, visualizar os esforços de deslocamento, ou seja, o programa vai calcular o número de escadas, temos então aqui a nossa escada, estamos a visualizar os esforços axiais, ou fletor Y, ou fletor X. Temos a possibilidade de verificar os deslocamentos em X, em Y, em Z, deslocamento total, e com a deformada, com o fator que achássemos mais conveniente para ver a deformada da própria escada. Para além de podermos visualizar esforços, deslocamentos, etc., é sempre possível verificar também ou visualizar a penização da armadura que temos para esta escada. Então, neste momento temos então a armadura da escada dimensionada e penalizada. Este pormenor que está aqui depois pode ser também exportado para o CAD da mesma forma como todos os outros elementos que estivemos a visualizar anteriormente. Se é possível gerar as listagens ou então os desenhos para o CAD. E o dimensionamento da escada é muito simples. Seguirá então também este procedimento. Uma situação agora um pouco distinta. Eu vou aqui para apagar essa viga, vou apagar a escada, vou aqui apagar a visualização da arquitetura e vou à entrada de pilares. Perdão. Numa situação corrente, ou seja, o CIPCAD calcula o pilar betão armado, o pilar metálico e calcula também a placa de amarração para esse pilar metálico. É possível, ou seja, o programa calcula a placa de amarração para a base, mas não calcula a placa de amarração para o topo do pilar. Ou seja, neste caso, se tivermos, e preferencialmente, um pilar metálico articulado tanto na base como no topo, nós poderíamos fazer aqui uma pequena simulação. Ou seja, nós poderíamos introduzir um arranque e um arranque metálico, neste caso, com um perfil HEA 200, faríamos aceitar e faríamos aceitar. Clicaríamos aqui, ou seja, fizemos exatamente a mesma coisa como no início da webinar, com a introdução da sapata, mas neste caso o arranque de um pilar metálico. A partir daqui, nós podemos então ir à introdução, paredes de arranques, cargas na cabeça, e introduziríamos então as cargas que nós iríamos determinar que estavam então na cabeça, vamos ver neste caso, na cabeça do pilar metálico, ou seja, no topo do pilar metálico, para poder dimensionar uma placa de amarração que esteja no topo desse pilar, agarrado ou uma laje, e neste caso, agarrado, por exemplo, ou uma viga, na base da viga.
Então, no nosso caso, determinaríamos que tínhamos uma carga de peso para de 120 e permanente de 60. E as cargas ficam aplicadas nesta rede. Vou passar para a entrada de vigas. Ao vir aqui a fundação, eu posso gerar as placas de amarração. Vou então gerar a placa de amarração e, neste caso, vou definir uns pernos que eu vou decidir, neste caso, meramente um exemplo também, com ganchos a 180 graus. Podemos aceitar. Temos então aqui a introdução inicial desta placa de amarração e faríamos aceitar. E agora iria calcular a obra, inclusive a fundação. Então vai calcular a fundação, neste caso apenas a placa de amarração, e indo aqui a resultados, fundação, placas de amarração, editar, e teríamos então aqui a nossa placa de amarração editada. Isto é uma forma de nós conseguirmos fazer uma pequena simulação para então poder determinar qual a placa de amarração aplicar na cabeça do pilar, ou no topo do pilar, no caso de termos um pilar metálico introduzido no CIPCAP. Terem atenção, e será importante, que a própria tipologia de pernas que vão usar, bem como depois o resultado da placa de amarração, talvez seja necessário fazer alguma adaptação e tentar ir modificando a disposição e mesmo os pernos, ir fazendo depois a verificação das alterações, porque a placa de amarração depois tem que estar perfeitamente correta relativamente ao elemento onde a vão conectar. Neste caso estão a conectar a uma viga, é necessário que a viga tenha largura e principalmente também altura suficiente para o perno poder ficar amarrado a esse mesmo elemento, sem haver complicações com a armadura que a própria viga tem. Isso é algo que depois tem que fazer manualmente, vão alterando aqui os dados e a disposição dos pernos e a posição deles mesmos, de forma a poderem compatibilizar os dois elementos, a própria placa de amarração e a viga com a sua armadura respectiva. Okay? Mas, basicamente, então, será aqui mais uma opção útil o que se pode utilizar nestas situações. Seja necessário então calcular uma placa de amarração para o topo do pilar metálico. Eu vou então, aqui novamente, entrada pilares, vou apagar o meu arranque. Vou falar agora numa situação também, novamente um bocadinho distinta, que será o cálculo de consolas curtas. Ou seja, vou introduzir aqui dois pilares. Vou colocar aqui um pilar 30 por 30, um aqui e outro pilar aqui, por exemplo, 6 metros, e vou para a entrada de vigas. Subo de piso, neste caso estamos na fundação, subo de piso, estamos então no topo dos pilares, e eu vou introduzir uma viga metálica, por exemplo, um IPE 360, aceitável, iria então de pilar a pilar introduzir a minha viga metálica. A partir daqui, tendo a viga metálica introduzida, eu iria querer, tanto neste pilar como neste pilar, calcular umas consolas curtas onde esta viga IPE 360 se iria apoiar. Ou seja, vendo então talvez a necessidade do cálculo de uma viga metálica e o cálculo das consolas curtas para o apoio dessa viga metálica. Automaticamente, esta viga IPE 360 vai ficar articulada nos seus extremos. Automaticamente vai identificar que ela está apoiada nas consolas curtas. Para a introdução da consola curta, nós viremos também a vigas muros. Temos aqui o comando consolas curtas. Vou introduzir uma consola curta. Vou introduzir uma consola curta retangular. Botão direito do rato e deste lado vou introduzir uma consola curta trapezoidal. Aceitar. E vou clicar aqui. Vou aplicar cargas na minha viga. Neste caso, 4 de permanente e 2 de sobrecarga. Era o que tinha sido, então, calculado para esta situação. E vou calcular a obra. Voltamos a calcular a obra sem dimensionar a fundação. Neste caso, não teríamos a necessidade de calcular a fundação. Não vou dimensionar, vou apenas verificar então a viga metálica, tudo o resto vai ser também considerado no cálculo e calculado a própria armadura. Vou aqui encerrar o relatório de cálculo, vou aqui a resultados, consigo visualizar que a minha viga cumpre, ou seja, não tenho erros na minha viga, tudo bem.
mas teremos neste caso também a necessidade de ir a vigas muros, consolas curtas, e verificar as consolas curtas. Posso ver que esta consola curta cumpre, esta consola curta não cumpre. Ou seja, clicando aqui, cumprem todas as verificações. Deseja ver a listagem completa? Diremos que sim. Temos então aqui a listagem completa da consola curta. Mas, domínio sobre esta consola curta, existem verificações que não se cumprem. Faço aceitar. Deseja ver a listagem completa? Sim. E podemos ver aqui que a consola da carga não cumpre. Ou seja, a mínima é 0.32, máximo 0.8 e está a 0.3. Ou seja, neste caso, vindo aqui a vigas muros, consolas curtas, eu poderia editar a minha consola curta. Neste caso, vou editar esta consola curta. Ao editar, eu já consigo visualizar pelo menos a armadura que já foi dimensionada para esta consola curta. Mas, no entanto, eu vou fazer aqui uma pequena alteração. Para termos de geometria, esta posição aqui de vão de carga, ou seja, a posição onde está aplicada a carga na consola curta, está a uma distância muito pequena. Então, neste caso, em vez de estar a aplicar a 0.30, vou aplicar a 0.35. Faço aceitar e volto à entrada de vigas. Vou aqui a calcular. Vou calcular a obra sem dimensionar a fundação. Aceito. Mas vai voltar a calcular esta obra com aquela alteração que eu fiz na consola curta. Neste caso, na consola curta trapezoidal. E voltando novamente ao separador de resultados, vigas muros, consolas curtas, verificar as consolas curtas, vejo que elas as duas já verificam, nenhuma está a vermelho, e posso editar a consola curta, visualizar a armadura que foi calculada, bem como visualizar, se pretender, uma vista 3D da armadura da consola curta. Ou seja, esta é a forma no programa também rápida de podermos ao mesmo tempo estar a calcular uma viga metálica que está apoiada numas consolas curtas que serão necessárias também dimensionar. Neste caso é sempre possível fazer isso, com a colocação destes elementos que mostrei aqui, que o programa então irá resolver esta situação. Pronto, para todos os efeitos, a colocação, ou seja, o próprio programa, como podem, neste caso o CIPCAD, como podem ver, não servirá então só para o dimensionamento de estruturas completas, com mais ou menos complexidade, mas sim nos permite, para situações bastante pontuais, resolver o problema que possamos ter em mãos. Como, por exemplo, estes exemplos que nós estivemos a falar, o cálculo de uma sapata, o cálculo de um pilar que está apoiado noutro elemento e que vai receber cargas e que tem e vai receber cargas que estejam apoiadas em cima do mesmo, ou o cálculo de uma placa de amarração só, ou o cálculo também de uma escada, ou então, por exemplo, nesta última opção, o cálculo de consolas curtas e com uma viga metálica apoiada nessas mesmas consolas curtas. Todos estes pequenos exemplos são possíveis de serem resolvidas no CIPCAD de uma forma muito simples.